Olá, me chamo Ângelo Márcio, sou artesão e sou conhecido como Anjo. Hoje eu vim trazer para vocês, no caso, sobre um assunto importante e interessante, até por causa que é uma coisa que sempre está na atualidade para qualquer ser humano, seja qualquer idade. Só que na maioria, no caso, são mais para pessoas que já são que jovens, adolescentes, jovens e adultos, que no caso é metas e sonhos. Se bem que também crianças podem ter sonhos e metas, mas não são as mesmas metas que adolescentes, jovens e adultos. E essas sonhos, essas metas, têm a curto, a médio e a longo prazo. No caso, eu gostaria de falar um exemplo aqui, certo? De um pouco da minha história, certo? Como artesão. Antes eu não tinha, certo? Nem a carteira, nem reconhecimento como artesão. Para chegar a esse ponto, eu fiz trabalhos para a igreja, cartazes, panfletos. Desculpa, é por causa do tempo frio, então mexe um pouco com a garganta. Também fiz muito panfletos, como eu tinha falado anteriormente, ainda agora. Fiz também cartazes, desenhos, trabalhos, pequenos artesanatos em grande escala, certo? De 200, 300, 500, miniaturas, certo? Para dar lembranças em igrejas, ou algum evento, ou noivado, essas coisas. Trabalhei também como artesão, terceirizado numa empresa, que eu não vou falar o nome, certo? Porque eu não vejo questão de falar. Pode ser para outro vídeo, mas não para esse. Então, o que acontece? Eu nunca tive curso, eu nunca tive disciplina que me voltasse para essa área. E o que é que eu quero dizer isso para vocês, trazer isso para vocês? Que no caso, temos que ter o curto, o médio e o longo prazo, que são os planejamentos. O que você vai fazer para você chegar até onde você quer. As escadas que você vai subir os degraus para chegar onde você quer chegar. Então, no caso, trabalhei em vários setores, em várias áreas, tanto autônomo, ou para empresas, ou até para mim mesmo, certo? E nesse decorrer de tempo, tive que ver que algumas coisas precisei ter mais instrução, outras foi com o tempo, com a experiência, com a criatividade, o dinamismo, perdão, quase não saía, o dinamismo, questão de pesar, certo? Correr atrás do que eu acho importante. Então eu priorizei meu tempo em fazer cursos, fazer trabalhos e procurar disciplinas que me fortalecessem a chegar onde eu quero, ou seja, a me tornar um artesão. Mas bem antes, lá no meu passado, já tinha base de artesão, ou seja, já era autodidata, já desenhava, já pintava, já fazia quadros, já fazia artesanato, já fazia decoração. Então o que eu quero dizer para vocês? Isso foi uma longa escala, não foi de agora, foi todas as escadas eu cheguei e a gente continua subindo essas escadas para chegar ou seja, num patamar aonde você quer. Exemplo, se você quer ser um doutor, você vai ter que estudar mais para ser doutor. Se você quer ser só pós-doutorado, então você vai ter que estudar para chegar no pós-doutorado. Se você quer ser só mestrado, você vai ter que estudar e aquilo ali para você já é suficiente, certo? Então cada um vai buscar de acordo com o que você acha que é suficiente para você, certo? Seja seu ganha-pão, seja o seu sonho, seja o seu alvo, aquilo que lhe dá orgulho. Então, como eu gostava muito de artesanato,
e faz muitos anos que eu trabalho desde de criança a adolescente. E a minha fase adulta agora e jovem, que ainda é adulta, mas ainda sou jovem. Então, o que acontece? Esse decorrer atrás dessas disciplinas, bem antes eu já tinha esse desejo, essa vontade. Só que não estava intrinsecamente dentro de mim aquela vontade forte. Mas eu fazia, foi longos anos, eu até fiz customização de camisas, que é a pintura em camisas. Eu fazia camisas padronizadas para feiras de ciências. E os meninos eu tinha que ter horário para atender esses meninos e fazer essas camisas. E naquele tempo não se existia essas camisas de estampagem. Então aí você veja, as coisas vão evoluindo e a gente também vai aprendendo. Então hoje em dia as pessoas que nunca fizeram o trabalho manual, que é também uma profissão, fizeram o quê? Começaram a fazer algumas aulas, ou então vieram de gráficas, fizeram grafitagem. Então eu passei por várias etapas. Então vamos lá. A primeira já era autodidata, que isso facilita muito. Porque quando você tem um sonho de ser alguma coisa, poxa, eu vi fulano fazer tal disciplina. Eu acho que vai dar futuro para mim, vai dar ganho, vai dar status para mim. E na verdade você tem que pesar isso na balança. Se você tem desarmamento para isso, se você tem estrutura para isso, se você tem tempo para isso, você tem que pesar isso. E também pesar também se você também tem dom para isso. Porque senão você vai perder seu tempo. Por que eu digo que pode perder seu tempo? Porque, veja só, você faz uma coisa que você não gosta. Você não tem dom para isso. No máximo que você pode correr é que você vai perder seu tempo, seu dinheiro, e tempo é dinheiro. E dinheiro também está envoltado com seu tempo. E ele não vai voltar, certo? E hoje nos deparamos com muito isso. Jovens, adolescentes que começam uma trajetória, uma meta, a curto, ou a longo ou a médio prazo, certo? E ele se depara com essa questão, que é justamente quando ele vê que ele não é para aquilo, ele não tem dom para aquilo, ele não nasceu com aquele dom. Agora tem pessoas que insistem e continuam porque elas querem duas coisas, ou sucesso ou dinheiro. Enfim, mas no caso, eu comecei com a base já o gosto, ou seja, o dom, a questão de ser autodidata também. O tempo ajuda a gente a se aperfeiçoar cada vez mais na disciplina, no que você quer fazer, e você vai amando mais cada vez mais o que você faz. Depois você vai procurando áreas que são voltadas para a área que você já está desarmando. Isso também facilita muito você crescer, certo? E depois você faz os próximos passos, que além de você fazer estudar, além de você correr atrás da disciplina, além de você ser autodidata, ter o sonho e o desejo, você também tem a questão de justamente você continuar procurando crescer na área com outras áreas, porque como eu fui buscar artesão, já estava dentro do meu sangue, certo? Já estava de berço sangue. Já fazia muita coisa. Então, quando eu vim buscar fazer essa área e me especializar nessa área, e também correr atrás da especificação dentro dessa área, eu percebi que tem várias outras coisas dentro dessa área, ou seja, são um leque imenso. Ou seja, você pode ser pintor, artesão, você pode ser customizador, você pode ser grafitagem, você pode fazer tatuagem, trabalhar com tatuagem, você pode trabalhar com várias áreas, porque tudo voltado com artesão, certo? Ou seja, não o artesão em si, mas a questão de você saber desenhar, saber
trabalhar manualmente, saber ter um domínio, certo? Uma sensibilidade muito grande para identificar os detalhes e colocar isso de forma bonita, certo? Harmônica, e trazer além disso o requinte, porque o artesão ele faz isso. Ele transforma uma coisa bruta em uma coisa admirável, bela, agradável, digna de ser olhada, digna de ser admirada. Então, este é os méritos dentro dessa área, certo? Então, quando eu busquei fazer a disciplina, procurei, na primeira de fato, vou ser bem sincero a vocês. Quando eu fiz a minha primeira aula de desenho, que eu já sabia desenhar, o meu professor ele queria mais aprender comigo do que com eu aprender com o meu professor. E isso acontece. Eu não estou querendo ganhar aqui mérito nenhum, mas é uma coisa que eu passei. O meu professor de grafitagem, de desenho, em um curso que eu fiz, que era para eu me expandir mais o meu trabalho, ele viu o meu trabalho, via dos meninos, mas realmente, o que acontece? Ele simplesmente disse, poxa, você desenha maravilhosamente. Você não devia estar fazendo curso aqui não, com a gente não, com os meninos e comigo não. Mas eu digo, eu quero porque eu não tenho curso de desenho, mas eu sei desenhar. E a humildade faz você não querer ser orgulhoso. E eu nunca fui orgulhoso nessa questão, e ainda não sou. Sei que tem pessoas melhores e mais capacitadas, mas cada vez que você faz uma especificação, quase não saía, perdão, você vai melhorando a cada vez que você vai praticando. Porque quando eu comecei meu primeiro desenho, ele era simples, sem graça para mim. E outras pessoas achavam maravilhoso. Com o tempo ele foi se aperfeiçoando, ficando mais detalhista, com mais contorno, mais sombreamento, mais profundidade. E aí é aquela questão. Você vai se especificando. Então, quando eu falei com isso para um professor, que eu gostaria de fazer o curso de desenho, ele viu meus desenhos, ele disse, não, você não precisa estar aqui, você devia ter seu ateliê. Que eu tenho meu ateliê, está começando agora, mas... E ele falando isso, meu professor, né? E eu digo a você, o sonho, você tem o dom e o desejo e a vontade e gostar, facilita muito. Então, quando você vê uma pessoa que ela tem aquilo ali, não é que ela adquiriu de uma hora para outra, ela simplesmente ela foi evoluindo a partir do momento que ela foi praticando. E não estou dizendo aqui que você deve desistir de uma coisa que você agora começou a pegar gosto. E você não é autodidata feito eu. Simplesmente você tem que continuar praticando e você vai se aperfeiçoando. E a gente não nasceu sabendo, a gente nasceu errando. Então é errando que se aprende. Porque se a gente não errar, como é que a gente vai saber que isso está certo? O que é o certo, o que é errado? Não é isso? E quando a gente pinta um desenho errado, então faz um traço errado, se você continuar, não tiver um olhar crítico e alguém não criticar, ou então alguém não fala, poxa, isso aqui eu acho que... E não tiver pessoas, ou então você mesmo não for autodidata, você não vai perceber que ele está errado, que ele tem um traço troncho. Então você tem que, cada vez que você vai se especificando, você vai se evoluindo, você vai vendo que os erros que você cometia no passado, você não comete mais nos seus desenhos, nos seus trabalhos. Então o que eu quero dizer a você, se você tem esse sonho de trabalhar com artesão ou arte, que é a área nessa questão, nesse patamar, que é um leque muito imenso, depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre o leque que envolve a arte. Mas por enquanto hoje o tema é só sobre meta e sonho. Então o que acontece? Você tem que focar, certo? Que você vai chegar. Eu não digo que você vai
chegar ao top, ser o top dos tops, se você não praticar. Eu sou autodidata, mas se eu parar de continuar praticando, quem não é autodidata e gosta, simplesmente chegou agora, ele pode evoluir muito mais do que eu. Então você tem que entender que trabalhar com artesanato, ou trabalhar com artes, ou qualquer outra área na questão de cultural, na área cultural, é uma questão de busca constante. Você tem que buscar se profissionalizar, buscar patentes, buscar estudos, subir os degraus, e não são poucos, são muitos, certo? Assim como qualquer outra disciplina, por isso que eu estou falando em geral, de modo geral, mas especificando a minha área só para dar um exemplo. Mas qualquer outra disciplina que você for fazer, ele tem os degraus para ser subidos. E nesses degraus você tem que fazer escolhas. Por isso que eu falei também de curto, médio e longo prazo. Porque durante esse percurso que você está aprendendo, você também tem que abdicar de algumas situações. Ou seja, você tem que abrir mão. Teve uma vez que eu estava fazendo um curso de inglês, que eu já fiz muitos cursos e técnicos também. Então, o que acontece? E outras áreas também, outras especificações eu também fiz durante a minha vida. Aí com certeza eu vou fazer lá na frente, se Deus permitir. Agradeço a Deus já o que eu consegui. E vou agradecer para chegar também lá, fazer meu esforço para chegar lá nos outras especificações que futuramente eu pretendo ter. Mas aí quando eu fiz o curso de inglês, que eu sei que agora está fugindo do contexto do que eu estou falando, mas está dentro do conteúdo, certo? O que aconteceu? Eu tive que abdicar. Ou eu trancava e continuava e mudava o horário. Só que não, aí eu tentei fazer mudar o horário, mas não tinha o horário. Então eu tranquei e fui trabalhar. Aí, pra minha sorte, por um tempo eu até achei que ia ser bom pra mim. Mas se eu soubesse, tivesse bola mágica, que nós não temos, seres humanos não temos, certo? Essa bola mágica, a não ser que eu tivesse uma visão bem antes disso, e soubesse que a empresa ia admitir todos os quadros de pessoas, entendeu? Para mudar, muda. Essa empresa multinacional, ela faz muito isso. Você que já trabalhou sabe que ela faz isso. Aí o que acontece? Se eu soubesse que ela fazia essa mudança de quadros, de funcionários completo, eu simplesmente continuava a fazer meu inglês. Então eu digo a você, temos que fazer um início, ou seja, um planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Então, no caso, para eu fazer chegar até ser um artesão de renome, ou seja, com um nome conhecido, ou então futuramente ser mais conhecido, porque tem muitos mais artistas assim, bem famosos, certo? Eu estou começando agora, mas já tenho uma história muito antiga lá por trás, certo? Só não tenho a fama, mas eu tenho. Então, no caso, eu digo a você, e até para você mesmo que está evoluindo e que já tem uma fama, certo? E já ganha até com essa área, certo? Na área cultural. Sempre procure se profissionalizar, se especificar, porque sempre vai ter novidades. Dentro da área, área cultural, artista, na questão multicultural, sempre vai existir questões de novidades de artes, questão de novidades culturais, questão de novidades e novas ferramentas de trabalho, novos meios de trabalhar mais potentes, mais evolutivos, certo? Meios mais fáceis de você fazer o seu trabalho, ele ficar mais belo em pouco tempo. Porque antes, quando você desenhava um desenho, você demorava, não tinha tanta tecnologia. Hoje em dia as pessoas usam a tecnologia para fazer seus trabalhos de desenhos manuais, certo? A máquina prontamente ela já deixa pré-pronto, você só programa ela para fazer os desenhos. Mas ainda se precisa de um artesão e que seja trabalho manual. Porque o trabalho manual ainda não fizeram uma máquina que fizesse o trabalho manual da forma que a gente faz.
Porque se tivesse realmente, eu acredito que não teria tantos artesãos, tantas pessoas aí brilhantes, certo? E maravilhosas que brilham, fazendo seu trabalho, tanto vendendo como expondo aqui no YouTube e em outros canais, e em outras áreas, certo? E expondo. Então é isso, gente. Para finalizar, você tem que fazer, primeiramente, uma meta a curto prazo e saber o que você vai fazer a curto prazo para chegar no seu patamar. A médio prazo, quando você sabe que é uma coisa longa, certo? Ou então um meio termo, que a médio prazo é um meio termo, pode ser, você pode determinar a curto prazo, para ser sincero, ou para ser mais objetivo, 6 meses, estourando 9 meses, isso é um curto prazo, para que você tenha uma evolução, a sua meta chegue com um objetivo melhor na sua disciplina. E você pode, se for uma área mais específica, como eu me especifico em várias áreas dentro da área multicultural, então eu digo a você que eu levei muito tempo. Foram muitos anos, certo? Tantos anos trabalhando tanto pessoalmente, certo? A minha pessoa, como também buscando cursos, buscando áreas, trabalhos nessa área, certo? E se eu dizer que foi fácil, não foi, mas como eu já passei por tudo isso, hoje eu posso falar que foi fácil. Porque quando você começa, nada é fácil no início, certo? Tudo que você começa tem um início é difícil. Não estou aqui para plantar flores ou então semear flores. Tudo que você faz no início, ele é difícil. Algumas coisas são fáceis, mas a maioria são difíceis. Depois você vai vendo que há meios de facilitar a sua vida, certo? Há meios de facilitar a sua disciplina evoluir, o seu estudo evoluir na área que você está especificando. Por isso que hoje eu falei sobre hoje metas e sonhos. Então, sonhos a curto, a médio e a longo prazo. Então, para você chegar, você tem que fazer esses degraus e ir subindo cada um deles. Vai chegar um momento que você não vai ter que subir, não pode subir correndo. Você vai ter que subir um degrau e esperar um bom tempo, seja 6 meses, 1 ano, 2 anos, para que você suba o próximo degrau. E é assim que você vai chegar a escalar o que você quer. E ainda para finalizar, com chave de ouro, eu gostaria de dizer a você isso. Uma coisa que eu fiz muito, quando eu tinha que trabalhar e abdicar de um curso, de uma coisa ou de uma outra, eu trabalhava, juntava aquilo ali, depois eu fazia outra meta. E assim eu ia fazendo as minhas metas. Então eu trabalhava, fazia, abdicava por um tempo de um curso, ou então abria mão de um curso, eu trancava ele e voltava para aquela meta. E assim você chega na meta que você quer, certo? E o que eu digo a você? Eu abdiquei, cheguei hoje a ser, hoje eu sou biscoizeiro, eu acho que essa palavra nem existe, mas eu vou chutar essa palavra, vou usar para mim mesmo, biscoizeiro, pintor, artesão, também sou customizador, sou, como é que eu posso dizer, pinto telas, certo? Trabalho com concertos de outros artesanatos, ou seja, uma customização, uma manutenção dos artesanatos. E outras áreas específicas que eu não vou falar aqui, senão eu vou terminar me prolongando e ficando mais longo o vídeo, certo? E vai ficar um pouco mais cansativo, que até já fez uns 24 minutos. E o que eu quero dizer a vocês foi isso, que com chave de ouro eu fechei, e ainda vou fechar, eu sempre faço isso, é que quando eu não, um caminho não dá, eu vou e faço uma curva e pego outro caminho que seja próximo àquele caminho e vou-me embora. Depois eu chego lá na frente na curva e volto para a meta onde eu estava. Ou seja,
Se não entender, eu explicar bem detalhadamente. Ou seja, você está no caminho reto, certo? Você vê a água. O que é que a água faz? Ela está aqui no caminho reto. Se alguma pedra estiver no caminho, você faz a curva. É o que eu fazia. Fazia uma curva e seguia em frente. Depois eu voltava para o meu caminho novamente, que a água vai ter que voltar para o percurso dela, o curso dela. Eu voltava para o meu caminho novamente e assim eu voltava a finalizar aquele que eu tinha começado e dava andamento para o próximo curso ou a próxima disciplina e os próximos estudos. E foi assim que eu como é que eu posso dizer? Quase não saí agora. E foi assim que eu cheguei a ser artesão, certo? Sou artesão com muito gosto, com muito orgulho. Tenho um orgulho disso porque foi uma coisa que eu plantei muito, certo? Teve momentos que eu não consegui colher esses frutos, certo? Mas estão plantados por aí, estão semeados. Fui professor, certo? Por uns 4 anos, ou foi 5 anos, certo? De artesão, como artesão. E foi uma experiência maravilhosa. Isso eu vou contar em outro vídeo, como ser um professor, certo? Com muitos alunos, certo? Então eu vou deixar isso para outro vídeo. Aí vocês comentem se vocês querem escutar isso para vocês terem uma experiência e até vocês crescerem com professor, certo? De artesão, qualquer outra área, certo? Porque um professor que é de uma área, ele serve para qualquer outra área.